Aleluia. Espírito Santo, Senhor, entro em Tua presença, Pai, e te peço, Senhor, usa-me para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu santo e poderoso Espírito Santo me usando, Pai. Senhor, guarda essa palavra no coração dos Teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O tema que eu trouxe hoje é: sua vida tem um propósito. Olha para o seu irmão e diga: sua vida tem um propósito. Meus irmãos, o Senhor Todo-Poderoso, Ele chamou cada um de nós para cumprir um propósito único e especial no ministério dEle, para a glorificação do nome dEle. Mas cabe a cada um de nós se a gente vai querer servir os caminhos do Senhor ou não. Tem um versículo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: porque sou eu que o conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então a sua vida, ela tem um propósito de Deus. Não alimente na sua mente, no seu coração, pensamentos negativos, que deu tudo errado, que acabou, que não tem mais jeito. Lembre-se nessa noite que sua vida tem um propósito de Deus. Você tem um propósito de Deus para cumprir. Não adianta mais fugir, não é hora mais de fugir. É hora de se derramar aos pés do Senhor. Hoje é noite de se derramar aos pés do Senhor. Hoje é noite de se entregar verdadeiramente para o Senhor. Então lembrem-se, meus irmãos, não alimentem pensamentos negativos, coisas inúteis. Não alimentem isso na mente de vocês. Não alimentem que a sua vida não tem sentido. Às vezes vocês dizem: meu Deus, para que eu nasci? Para que eu vim neste mundo? Não tem sentido. Minha vida não tem um sentido. Então, meus irmãos, se vocês acham que a vida de vocês não tem sentido, eu vou dar um sentido para a vida de vocês nessa noite. Eu apresento a vocês a fonte que jorra a água da vida. Aquele, o Todo-Poderoso, aquele que é o maior, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, o nosso Deus é tão poderoso. Se vocês soubessem a imensidão do nosso Deus, a gente não andaria reclamando, a gente não andaria aí procurando as coisas do mundo e esquecendo das coisas de Deus. Eu vou mostrar para vocês nessa noite o Deus que nós estamos cultuando, o Deus que está presente aqui nesse lugar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bíblico, que é um propósito que Deus teve com José do Egito. Meus irmãos, pense numa história de superação. Quem olhar para o processo que José passou, não iria acreditar no propósito que Deus tinha na vida dele. Porque nesse momento você pode estar passando por uma fase difícil. Nesse momento você pode estar passando por algo na sua vida que o mundo diz que não adianta mais você orar porque Deus não vai mais te ouvir. Nesse momento você pode estar passando por um momento que as pessoas podem dizer: olha, desiste, não tem mais jeito para você. Não adianta mais você orar, não adianta mais você buscar a Deus. Acabou para você o seu fim. Mas eu digo nessa noite que não acabou, porque só vai viver a promessa quem suportar o propósito. Meus irmãos, a história de José é algo tão interessante. Se a gente for parar para refletir, é algo que mexe tanto com a nossa fé. Meus irmãos, a história de José é o seguinte: ele era o mais novo de seus irmãos. E os outros irmãos tinham raiva dele, tinham inveja dele. Então o que foi que eles fizeram? Eles armaram para José. Eles pegaram e colocaram ele no fundo de um poço para que ele morresse lá. Porém não deu certo, porque quando uma pessoa tem promessa, ela não morre até cumprir a promessa que Deus tem na vida dela. Porque José, ele não era como seus outros irmãos. José era escolhido e separado do Altíssimo. Então prestem atenção, naquele momento não aconteceu o que os irmãos queriam que acontecesse. O que foi que aconteceu? Ele foi vendido injustamente como escravo. E ele foi vendido injustamente como escravo a um homem que tinha muito poder. Então o que foi que aconteceu? Naquele momento, as pessoas podiam olhar para ele e dizer: cadê o teu Deus?
Cadê o teu Deus nessa hora? Como que as pessoas olhariam para José passando por todo aquele sofrimento, por todo aquele processo e poderiam imaginar que o Deus é tão tremendo, o Deus que nós servimos é tão maravilhoso, que ia tornar ele governador do Egito. Então o mesmo Deus que nós estamos cultuando nessa noite é aquele que transforma um escravo num governador. Por isso que eu digo para vocês nessa noite, não eu, mas o Espírito Santo de Deus me inspirou a dizer essa palavra. Não sou eu, meus irmãos, é o Espírito Santo. A sua vida tem um propósito e não desiste no momento que você estiver passando por aflição. Não desiste no momento que você estiver tendo dúvidas no seu coração. Porque entendam que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus, ele não precisa que você seja o melhor. O poder de Deus, ele não precisa que você seja o mais forte. Ele só precisa que você confie. Para os olhos humanos, para os olhos daquela pessoa, poderia olhar para José e dizer: olha, ele perdeu tudo. Sim, ele perdeu tudo aos olhos humanos, mas ele não perdeu o principal, que é a fé no Espírito Santo. Ele não perdeu o principal, que é a presença de Deus. Enquanto, meus irmãos, vocês estiverem vivos, respirando, houver fôlego dentro de vocês, tem um propósito na tua vida para ser cumprido. Então, nessa noite, não é noite de fugir, é noite de se derramar aos pés do Senhor. Eu digo para vocês, meus irmãos, é uma palavra tremenda. E olha só o que foi que aconteceu. A palavra veio dizer lá no livro de Gênesis, veio dizer o seguinte: que José prosperava em tudo. Por quê? Porque quem estava com ele era muito maior do que o rei. Quem estava com ele era muito maior do que a população. Quem estava com ele era muito maior do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa que pudesse existir. Então, onde ele estava inserido, ele era abençoado. E tudo que as mãos dele tocava prosperava. Isso se destacou aos olhos do rei. Deus tem as suas formas de trabalhar. Então olha só o propósito que foi cumprido na vida de José. O rei lá, aquele homem de grande autoridade, se alegrou tanto com ele, se alegrou tanto, que colocou ele num cargo dos mais altos que existia naquela época, governador do Egito. Então olha só como Deus tem promessa, e quando ele tem promessa, ele cumpre a promessa. Então se ele disse que vai cumprir na tua vida, creia e espere no Senhor, porque vai se cumprir. Eu digo para vocês que Deus é tão maravilhoso. Deus transformou a vida de muitas pessoas. Então, porque hoje vocês vão olhar para dentro de si e dizer: olha, para mim não tem mais jeito. Mas eu não acredito nessa palavra. Eu acredito no Deus que diz que o impossível pode se tornar possível num piscar de olhos. O Deus que eu sirvo, o Deus que está presente aqui nesse lugar, Ele é fiel na tua vida para cumprir. Ele é fiel na tua vida para te curar. Onde um médico diz que não tem mais jeito, Ele é fiel na tua vida para tocar onde as pessoas dizem que é para você desistir. Então creiam nessa noite, creiam. Hoje é noite de crer, meus irmãos. Hoje é noite de pegar essa palavra e guardar dentro do seu coração. Coloque esperança dentro do seu coração, porque às vezes a nossa incredulidade impede o agir de Deus na nossa vida. Então prestem atenção, que é muito importante essa palavra nessa noite, meus irmãos. É muito importante. Olha como Deus tem promessa na tua vida. Às vezes você pode tentar fugir, às vezes você pode tentar negar, às vezes você pode tentar ir por outro caminho, mas você sempre retorna ao mesmo lugar. Por quê? Porque é promessa de Deus, e promessa de Deus tem que ser cumprida. Gente, é uma palavra muito poderosa essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito poderosa. Mesmo nos momentos mais difíceis que José passou, ele passou por prisão, ele passou por abandonamento da sua família, lá dos seus irmãos, ele passou por tantas circunstâncias que aos olhos humanos realmente era impossível ter um Deus que ainda tivesse ali protegendo aquele homem. Era um homem olhado como se fosse um miserável, escravo, preso. Tudo de ruim aconteceu com ele. Mas olha só como Deus é poderoso. Deus não quer saber a situação que você está. Deus não quer saber o que você fez. Deus quer saber se dentro de você há fé e esperança nele. Porque Ele só precisa disso. Ele não precisa que você seja capacitado para te escolher. Ele não precisa que você seja capacitado para Ele te escolher para cumprir qualquer função na obra dele, não. Mas se Ele te escolher, o mesmo que você diga: eu não tenho capacidade, Ele te capacita. Mesmo que você olhe para mim e diga: Júlia, eu não tenho capacidade alguma de servir o Senhor,
Ele não quer saber disso, porque Ele te capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E lembre-se nessa noite que só vive a promessa quem suporta o propósito. Meus irmãos, eu quero que a igreja louve comigo um louvor que diz assim: e se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial, quem te deu a vida. Rabadalaradacaia decantarada basura decantarada bas. Rabadalaradacaia decantarada basura decantarada bas. Ação de Deus. Então lembrem-se nessa noite, a sua vida tem o propósito do Senhor. E foi essa a minha palavra. Agradeço a oportunidade em nome de